precisa desmistificar o que é a economia do compartilhamento. Em novembro do ano passado, teve uma discussão da Consumers International, que é uma organização internacional, e teve uma líder africana que fez uma fala muito interessante num painel sobre sharing economy, dizendo, olha, para mim é um pouco absurdo esse fascínio que vocês têm com a economia do compartilhamento e com a ideia de compartilhamento, como se fosse algo novo, diferente, porque nas comunidades africanas, a regra geral é o compartilhamento. Compartilhamento de casas, de comida, na convivência comunal. E ela criticou esse fascínio, né, que, na verdade, só mostra como que um modo de pensamento individualizante foi levado ao limite no capitalismo contemporâneo, de modo que sociedades europeias e de países avançados se surpreendem com a ideia de compartilhamento. E a gente precisa aproveitar isso no Brasil para resgatar uma história oculta das culturas de compartilhamento que foram massacradas ou oprimidas no Estado, pelo Estado, né? A gente tem uma concentração de emprego e serviços em áreas centrais, em áreas localizadas, e a gente tem grandes áreas da cidade que são essencialmente residenciais. E, por mais que a gente resolva a questão do transporte em si, numa cidade, numa escala como São Paulo, se não resolvermos a questão da relação entre casa e trabalho, das formas de trabalho também, né, que podem se dar nesse espaço, a gente não consegue resolver a questão da mobilidade. E pensando nisso, como que a questão do compartilhamento se insere, né, nesse debate nesse debate do planejamento urbano, né? Primeiro, acho que um pouco do que o Rafael já falou, resgatar um pouco o conceito do compartilhamento, né? O princípio da ruptura com a individualidade e trabalhar a questão da solidariedade, que não é exatamente isso que essas plataformas como Uber e Airbnb trabalham, né? Que são relações estritamente de mercado, não que a economia do compartilhamento não possa estar baseada no mercado, mas, né, de que forma? Será que, né, até que ponto o livre mercado ele atua sem ser oneroso, né, a todos os componentes que a cidade tem? Como criar um meio, se é possível, e qual seria esse meio, na visão de vocês, para que isso acontecesse de uma forma socialmente viável? Os grandes programas, a maioria dos programas de locação social que existem em outros países, eles são geridos por cooperativismo. São cooperativas de movimentos sociais que trabalham em parceria com as prefeituras para fazer a gestão desses parques públicos. E, embora hoje os movimentos sociais não são mais contra, porque sempre existiu também uma parcela dos movimentos sociais contra a ideia da locação social, por defender a tal da ideologia da casa própria, que a gente carrega, né, na nossa herança, defender a questão da propriedade como um direito e uma possibilidade de elevação da sua vida financeira, enfim. Hoje, muitas pessoas integradas aos movimentos sociais são a favor e também levam isso como bandeira, a questão da locação social, porém, nós não temos avanços na formação de cooperativas desses movimentos para poder fazer a gestão dessas unidades. Então, como que a gente faz para conseguir esse equilíbrio entre uma sociedade capitalista, que quer continuar sendo capitalista, e os ideais de compartilhamento, que são ideais muito mais do socialismo, né? Mas eu acho que o nosso trabalho para os próximos 15 anos é no sentido de reconstruir o cooperativismo, pensando em planejamento urbano, em mobilidade urbana, e as formas como, por exemplo, um grupo como o Bike Anjo, no futuro, pode se construir como uma cooperativa, né? E a gente usar desses princípios do cooperativismo, que são muito fortes, de participação democrática, uma cabeça, um voto, deliberação conjunta, enraizamento raiz na comunidade, né? Finalidade social, não só obtenção de lucro. São coisas que é uma espécie de meta-design que a gente deveria aproveitar e reconstruir, né, na minha opinião.